Que bom que você voltou. Ontem a gente começou olhando para uma coisa muito importante, a repetição, aquele comportamento, certo? Aquela situação, aquela forma de reagir de alguma forma, de alguma maneira, continua aparecendo na sua vida. Eu pedi para você escolher uma situação só. Só uma. Porque quando a gente tenta entender tudo ao mesmo tempo, normalmente não entende nada direito. Então hoje eu quero continuar exatamente dali, onde a pergunta era: o que eu faço? Hoje a pergunta vai ser outra. Talvez aquela incomode um pouco mais. Aquela incomodou, talvez essa incomode um pouquinho mais. A pergunta é: se isso me prejudica, por que eu continuo fazendo? Por quê? Pense nisso. Porque se você já percebeu que determinada coisa te faz mal, você já percebeu que te custa caro, e já percebeu que te traz problema, por que continua? E é aqui que eu quero tomar bastante cuidado. Eu não estou dizendo que você gosta de problema. Não estou dizendo que você quer sofrer. Não estou dizendo que escolheu conscientemente viver dessa maneira. Não é isso. O que eu quero é te mostrar que muitas vezes o comportamento continua existindo porque ele cumpre uma função, mesmo quando traz prejuízo. E é isso que eu chamo aqui de dificuldade, entendeu? Eu chamo aqui de utilidade do problema. E aí eu sei que essa expressão pode soar estranha, pode, porque quando a gente pensa em problema, pensa, eu quero me livrar disso. Como que eu pode ser útil isso para mim? Não faz muito sentido. Eu sei que a gente pensa isso. Só que antes de tentar se livrar, talvez seja importante entender o que esse comportamento está fazendo por você, mesmo que faça mal, mesmo que você não goste, mesmo que queira mudar, talvez ele ainda esteja protegendo de alguma coisa. Alguma imagem. Imagine uma pessoa que tem dificuldade de dizer não. Ela aceita tudo, faz tudo, ajuda todo mundo, muda a sua rotina, se sobrecarrega. Alguém de fora olha e fala, mas é só você dizer não. Só que se fosse só isso, você já teria dito. Então vamos aprofundar isso. O que pode existir por trás? Talvez medo de decepcionar, medo de ser rejeitado, medo de deixar de ser necessário. Talvez tenha medo de ser surpreendido, medo de parar de ser amada. Esse medo, essa situação precisa ser útil. Então, o sim dela não é só um sim. Talvez esteja protegendo um vínculo, talvez esteja protegendo uma imagem, talvez esteja protegendo o pertencimento. Percebe? Agora olha como fica interessante. Dizer sim o tempo inteiro custa caro demais. Já parou para pensar nisso? Cansa, gera ressentimentos, gera raiva, gera sobrecarga, mas ao mesmo tempo evita o medo de contrariar. Então existe um custo, mas também existe uma utilidade. Outro exemplo, uma pessoa controla tudo, quer saber tudo, quer antecipar tudo, quer resolver tudo, mas às vezes sofre demais por causa disso, exatamente por causa disso. Só que ao mesmo tempo, o controle pode dar uma sensação de segurança, mesmo que seja uma sensação ilusória. Se eu controlar, eu não sou surpreendido. Se eu controlar, eu não perco. Se eu controlar, eu não sofro. Então, se eu controlar, ajuda. Então, de novo, o controle custa caro, mas também protege alguma coisa. Enquanto essa proteção continua invisível, a pessoa tenta simplesmente parar de controlar. É provável que tudo isso volte, porque está só tentando parar, não está entendendo a utilidade disso. Porque ela está tentando tirar o comportamento sem construir uma forma de lidar com aquilo que protege. Talvez agora você esteja começando a perceber, porque eu falei ontem que esses 3 dias são uma maneira de camadas, são aprendizados de camada.
Porque olha onde nós começamos. Ontem, né, quando você assistiu o áudio ou o vídeo, você começou pensando, eu tenho esse problema e preciso parar de fazer isso. E agora talvez esteja começando a perceber, não é simplesmente parar. Existe uma função, existe uma proteção, existe uma história, existe um preço. E cada pessoa vai ter a sua combinação diferente. E é exatamente por isso que quando eu trabalho num processo mais profundo de mentoria, não fico simplesmente dizendo para a pessoa o que ela precisa fazer. A gente vai construindo essa compreensão, vai trazendo isso para a vida pessoal, profissional, relacionamentos, dinheiro, decisões, postura, para entender onde aquele mesmo funcionamento aparece de formas diferentes. Aqui nesses 3 dias eu quero que você experimente uma parte disso de uma situação específica sua, não algo vago, sua, uma questão específica sua. Agora olha para o seu padrão e começa a fazer algumas perguntas. O que isso evita? O que isso protege? Do que isso me afasta? Do que isso me aproxima? O que eu não preciso enfrentar enquanto continuo fazendo isso? Vamos supor que você procrastine. Você sabe que precisa começar alguma coisa, mas adia. Começa a se chamar de preguiçoso, se culpa, se cobra, mas calma. Vamos investigar. O que acontece se você realmente começar? Talvez seja avaliado, talvez alguém critique, talvez descubra que não sabe tanto quanto imaginava, talvez se dê errado, talvez dê certo, e você precise sustentar um nível maior de responsabilidade. Entendeu? Olha o quanto isso é interessante. Às vezes a pessoa fala, eu tenho medo de fracassar, mas algumas vezes ela também pode ter medo de que aquilo dê certo, porque se der certo, muda a responsabilidade aumenta, muda a expectativa, muda a exposição, muda a vida, entendeu? Então, procrastinar pode estar protegendo de várias coisas. Não quer dizer que essa é uma resposta para todo mundo. Não é isso também. Não é isso. Por isso eu não quero que você pegue essa aula e faça diagnósticos em você mesmo. Não quero que eu quero que você investigue. Entendeu? A questão é investigar, entender a sua questão, o seu ponto, a sua situação, naquele ponto específico. Essa é a questão. Porque esse processo é muito mais sobre pergunta do que sobre respostas prontas. Agora eu vou te fazer uma pergunta que, para mim, é uma das mais profundas da aula, sabe? É bem profunda isso. Se você realmente mudar esse padrão, o que você teme perder? Pensa com calma, porque às vezes a gente fala que quer mudar, mas quer mudar sem perder nada. Quer colocar limites sem desagradar ninguém. Quer crescer sem correr risco. Quer terminar uma relação sem sentir falta. Quer começar um novo caminho sem abrir mão da segurança do caminho anterior, do conforto anterior. Quer parar de agradar e continuar sendo amado da mesma maneira por todo mundo. Só que mudança verdadeira tem consequências. Não tem como. Não tem como. Toda mudança tem consequências. Não precisa ser uma consequência ruim, mas tem consequências. Toda escolha reorganiza algumas coisas. E muitas vezes é justamente essa reorganização que assusta. Imagina uma pessoa que sempre foi uma pessoa forte da família. Todo mundo procura ela resolve tudo, segura tudo, cuida de todo mundo. E chega uma hora em que está exausta. Aí fala, eu não aguento mais, chega. Só que ao mesmo tempo existe uma identidade ali. Eu sou forte.
Eu sou a pessoa que resolve. Eu sou a necessária. Então, se ela começa a colocar limites, pode acontecer uma coisa estranha. Ela começa a melhorar, mas pode se sentir culpada. Pode sentir que está abandonando alguém. Pode sentir que está sendo egoísta. Olha só para isso. Isso são situações que eu ouço diariamente da pessoa. Pode sentir que deixou de ser aquela pessoa que todo mundo conhecia, todo mundo gostava. Então mudar não é só parar de fazer alguma coisa. Às vezes mudar significa abrir mão de uma identidade antiga. E isso dói, mesmo quando faz bem. E é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com essa ideia de utilidade, porque ela tira a gente de uma posição muito simplista. É só parar, é só mudar, é só fazer. Nem sempre é só isso. Às vezes existe uma proteção muito importante ali. E a gente precisa reconhecer essa proteção. Não para continuar preso nela. Não é isso. É muito mais do que isso. Mas para construir uma forma de se proteger, certo? E aí que a gente percebe uma coisa importante. A gente sozinho já ajuda muito. Entender sozinho já ajuda muito. Mas existem pontos que nós não enxergamos justamente porque estamos dentro da própria história, da própria situação. E é portar, e é como tentar enxergar o próprio rosto em um espelho. Você vai ver algumas coisas, Você consegue perceber algumas partes, outras alguém precisa te ajudar a enxergar, ou virar o espelho, entendeu? Ver um ponto de vista diferente. Então, sozinho, dá para ver algumas coisas, mas junto com um profissional, enxerga muito mais. E é por isso que acompanhamento não é simplesmente alguém te dizendo o que fazer. É alguém ajudando você a perceber o que sozinho continua invisível. Agora tem outra coisa. Alguns comportamentos fazem muito sentido para alguns momentos da nossa vida. Talvez você tenha aprendido a ficar quieto, porque falar causa conflito. Talvez tenha aprendido a agradar, porque isso te dava aprovação. Sabe? Talvez tenha aprendido a não pedir ajuda porque não tinha com quem contar. Talvez tenha aprendido a não demonstrar fraqueza porque precisava sobreviver emocionalmente, certo? Em determinados ambientes. Você precisava ser forte, precisava manter aquela posição, aquela aparência. E o tempo passa, ia fazer uma brincadeira, mas uma piada, mas não cabe aqui. Você cresce, muda o ambiente, muda a relação, muda a vida, mas aquela resposta continua batendo ali. Então eu quero te fazer outra pergunta. Essa proteção ainda é necessária do mesmo jeito hoje? Essa proteção ainda é necessária do mesmo jeito hoje na sua vida? Porque respeitar a sua história não significa deixar a sua história mandar para sempre. Não é isso. Você pode reconhecer. Isso me ajudou? Isso fez sentido? Isso talvez tenha sido necessário? E ao mesmo tempo perguntar: eu ainda preciso disso hoje? Agora eu quero falar de culpa. Porque enquanto a gente começa a falar que um problema pode ter alguma utilidade, as pessoas podem achar e pensar: então a culpa é minha? Sempre minha? Só minha? Não, não é isso. Utilidade não é culpa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não precisa acusar, precisa compreender. Se determinado comportamento te protege de rejeição, isso não quer dizer que você escolheu conscientemente sofrer. Não é isso. Quer dizer que existe uma lógica acontecendo ali. Enquanto mais entender essa lógica, mais possibilidades de agir de outra maneira. Entendeu? Se você entende lógica, você vai conseguir agir de outra maneira. E eu quero fazer com cuidado, importante também com isso. Quando a gente fala de utilidade,
Eu não estou dizendo que toda doença física existe por causa que você está pensando e precisando dela, querendo ela. Não estou dizendo que você criou uma doença com a mente. Questões de saúde são complexas e envolvem vários fatores. O que a gente está trabalhando aqui é comportamento, resposta emocional, postura, certo? Aqui você mantém. Aquilo que você mantém é aquilo que você evita. Aquilo que você tenta proteger. Esse é o nosso foco. Agora volta ao seu padrão. Olha para aquilo que escreveu ontem e pense. O que eu ganho no curto prazo quando continuo fazendo isso? Pode ser alívio, pode ser evitar uma conversa, pode ser não ser sentir envergonhado, pode ser não correr risco, pode ser muitas coisas. Pode ser manter alguém perto, pode ser manter uma imagem, pode ser se sentir no controle. Qual é o ganho? Essa é a questão. Qual é o ganho? Depois pergunta, o que eu evito? O que eu não preciso enfrentar enquanto continuo fazendo isso? Agora outra. O que eu temo quando acontece? O que eu temo quando acontece a mudança? Se eu mudar, o que eu temo com isso? E aqui eu quero que você seja muito honesto, sem resposta bonita, sem responder o que acha que deveria. Eu tenho medo de decepcionar, tenho medo de perder alguém, tenho medo de falhar, tenho medo de descobrir que não consigo, tenho medo de ficar sozinho, tenho medo de ser julgado. Qual é o medo? Agora olha para isso com mais profundidade, com mais clareza. Isso vai ficando claro e mais visível com o decorrer do tempo. Você começa a perceber que não existe só um comportamento ruim. Existe uma negociação acontecendo dentro de você. Uma parte quer mudar, a outra quer segurança. Olha só. Uma parte quer crescer, a outra evita risco. Uma parte quer dizer não, a outra quer continuar sendo aprovada. Uma parte quer liberdade e a outra quer garantia. E aí que muita gente fica travado. Porque quer duas coisas incompatíveis ao mesmo tempo. Quer mudar, quer manter todas as proteções do antigo jeito, o antigo padrão. E talvez não seja possível. Eu não estou dizendo que você precisa sair destruindo tudo. Não é isso, lógico. Muito pelo contrário, né? Eu acredito em responsabilidade, em avaliar consequência, em maturidade. Mas também acredito que chega um momento em que você precisa perceber o preço que continua protegendo da mesma maneira, sabe? Isso é profundo, porque proteção demais também vira prisão. Às vezes você evita tanto sofrer que também evita viver. Olha só que pesado. Evita tanto errar que não tenta. Evita tanto perder alguém que se abandona. Evita tanto conflito que nunca se posiciona. Evita tanto risco que nunca cresce. É muito profundo isso. Muito profundo. E aí aquilo que você estava protegendo começa a te limitar. Começa a te apagar sua vida. E é isso que eu quero que você enxergue hoje. Então agora pegue o seu caderno. Usa o mesmo padrão de ontem. Primeiro, o que eu ganho no curto prazo mantendo esse comportamento? Depois, o que eu evito? O que isso me protege? O que eu temo que aconteça se eu agir diferente? Quem eu sou quando tudo isso acontece? Quem eu posso quem eu posso estar preservando com isso? Qual é o preço que estou pagando para continuar comprando essa proteção? Essa é a pergunta chave também final de tudo isso. Qual o preço que eu estou pagando para continuar
comprando essa proteção que eu quero, que eu acho boa. Talvez você descubra que a proteção funciona, só que está cara demais. Talvez esteja custando a sua paz, o relacionamento, a oportunidade. E aí começa uma escolha. Não uma escolha impulsiva, uma escolha consciente. Eu quero continuar pagando esse preço? Será se vale a pena continuar pagando esse preço? Essa é uma pergunta profunda, né? E amanhã a gente vai para a terceira parte. E aqui você percebeu o padrão. Depois começou a entender o que ele pode estar protegendo. E amanhã a gente vai conversar sobre o que eu faço com isso. Porque entender é importante, muito importante. Mas entender sozinho não transforma. Você precisa começar a construir uma nova resposta. E amanhã eu quero fazer isso com você, de forma muito prática, sem promessa de mudar tudo, mas fazer um plano gigantesco, uma mudança pequena, uma mudança pequena, real. E aí você também vai conseguir perceber uma coisa importante, muito importante. Talvez esse trabalho de 3 dias já tenha aberto muita coisa, mas talvez tenha aberto também a consciência de que existe muito mais para aprofundar. E para algumas pessoas esse aprofundamento é justamente o próximo passo. Mas amanhã a gente conversa melhor sobre isso com calma. Porque enquanto você faz o seu exercício, olha para você com honestidade, mas sem julgamento. Porque quando você entende o que está tentando proteger, fica muito mais fácil de começar a escolher de outra forma a sua vida.